A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, pastora. Deus te abençoe. É com alegria, mas é com muito temor e tremor que eu estou aqui. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. E a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa, abençoada. E é uma alegria para nós termos os senhores como nossos pastores, né? Até pedi uma colinha para o João, para lembrar direitinho o versículo que ele falou no aniversário do pastor, né? Que foi Jeremias 3,15, que diz: "E vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentem com ciência e inteligência." E eu creio que o senhor e a senhora estão aqui pela vontade do nosso Deus e tem nos guiado com sabedoria, com inteligência, com amor. Nós agradecemos do fundo do nosso coração, eu e minha família, pelo cuidado, pelo acolhimento, pelo amor. Não temos palavras para agradecer e oramos para que Deus continue abençoando e prosperando na sua vida. E abençoando a sua família maravilhosa também, tá bom? Com muita alegria, mas como eu disse, com bastante temor e tremor, que nós viemos esta noite falar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. A gente sempre diz que Deus primeiro fala com a gente, para depois falar com a igreja. Então eu creio que essa palavra também falou comigo e há de falar com a igreja nesta noite. Gostaria de ler Provérbios 31, versículo 10, e depois o 30, irmão. Gostaria que a igreja lesse comigo, pode se manter sentado mesmo, mas eu gostaria que vocês lessem comigo. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E agora o 30, irmão. 31, 30. Versículo 30. É o 31 mesmo. Isso. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Eu creio que nós temos que agradecer pela vida da pastora, e o pastor mais ainda, né, pastor? Que mulher virtuosa, quem a achará? E o Senhor Deus lhe deu de presente essa mulher maravilhosa e virtuosa, e hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, para nós também sermos virtuosas na presença do Senhor. O nosso tema é a influência da mulher virtuosa. E o que é essa mulher virtuosa, né? Nós poderíamos passar vários estudos falando sobre ela, e hoje nós vamos dar uma pincelada para dizer quem é essa mulher, de onde ela vem, e esse valor que ela tem, que excede as mais finas joias, vem de onde? Essa mulher cristã é a mulher virtuosa, é a descrita na palavra do Senhor. E a gente tem uma reflexão a fazer. Quem tem sido o nosso modelo? Quais têm sido as nossas inspirações enquanto mulheres e homens, servos e servas do Senhor? Em quem nós temos nos espelhados? O que tem atraído a nossa atenção neste mundo? Né? Todas as respostas que você deu aí na sua mente, elas revelam exatamente o lugar onde você está hoje. Se você tem se espelhado em algo que não agrada a Deus, a sua vida certamente está estagnada em alguma área dela. Então nós temos que estar de olhos abertos e de ouvidos atentos, com a nossa mente atenta, porque o inimigo tem bramado ao redor e buscando a quem ele possa tragar neste mundo mau. Né? As influências são muitas. Hoje existe até uma nova profissão, os influencers, né? Que dizem como a gente deve se vestir, o que a gente deve comer, como a gente deve andar, como a gente deve se portar. E isso tem chegado às nossas casas, está, na maioria das vezes, na palma da nossa mão. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, em quem nós nos inspiramos. A palavra do Senhor, ela nos
nos ensina que nós não podemos nos conformar com este século e nem com os ensinamentos que têm sido propagados e divulgados na mídia e no mundo secular, que muitas vezes têm entrado na nossa igreja, né? Então nós temos que estar atentos a todo o ensinamento, a toda a influência que nós recebemos, porque isso molda o nosso coração. A mulher virtuosa, ela é uma mulher segundo o coração de Deus. Ela assumiu o papel de buscar a presença do Espírito Santo todos os dias da vida dela, da nossa vida enquanto mulher. E isso para os homens também. O servo do Senhor, o virtuoso, a virtuosa, é aquela que busca a presença do Espírito Santo e quer ser luz onde quer que esteja, no meio em que estiver inserido. E aí a gente para pensar, mas o que significa essa palavra? Virtuosa. O que é ser virtuosa, virtuoso diante da palavra? E hoje eu vou direcionar um pouquinho para as mulheres, mas também serve para os homens. O dicionário nos diz que virtude, né? Virtuoso deriva de virtude. E virtude é aquilo que se inclina para o bem. Virtuoso, então, é aquele que é repleto de virtudes, de boas qualidades, né? Com características morais que se inclinam para o bem, que buscam o bem e que querem ter uma vida que conduza para o bem, que tenha um fim, que traga o bem e não o mal. Mas, olha o que o hebraico vai nos ensinar. Quando a gente pesquisa virtuosa, que é a palavra que está escrita aqui, a mulher virtuosa, no hebraico, no original, lá na raiz, a palavra virtuosa significa literalmente, ou seja, no seu sentido mais profundo, força. Mulher de força. Homem de força. E todas as outras palavras que vão circundar e trazer esse conhecimento da palavra no hebraico, vai remeter à ideia de guerra. Então é opulência, é forte, é guerreiro, é notável, é capaz, tem vigor. Essa mulher e este homem que está buscando a virtude, né? O Espírito Santo, e quer ser mulher virtuosa, que não é fácil achar, que a própria palavra nos diz, mulher virtuosa, quem a achará? É uma mulher que tem força, é guerreira, luta em meio às adversidades, enfrenta as tempestades e as guerras dessa vida. E as guerras espirituais, porque a gente sabe que nós não estamos aqui só nesse plano terreno. Eu olhando para a pastora Elaine, a Thalise olhando para mim, o irmão Natanael me olhando, não é só isso aqui. Nós, junto conosco, existe um plano espiritual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. No mesmo momento em que nós temos o inimigo no nosso derredor, tentando buscar e nos destruir, nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor, perto de nós, nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém? Glória a Jesus. E nós somos vitoriosas e vitoriosos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. O hino fala que Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, amém? Ele cuida de mim e cuida de você. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor preparou essa palavra para te lembrar que Ele tem um padrão que nós temos que buscar, que é sermos mulheres virtuosas, homens virtuosos na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, tem guardado a nossa alma. Amém? Quais são então as características dessa mulher virtuosa? Primeiro, ela tem fé. Ela teme ao Senhor, ela busca e se dedica ao único Deus vivo e verdadeiro. E quando ela se casa, porque ela foi encontrada como uma joia das mais raras, aquelas que conseguiram ser encontradas e as que não conseguiram estão no Senhor, como a palavra diz, nós temos
um casamento que respeita o marido, que é uma mulher que é submissa ao marido, que em primeiro lugar é submisso ao Senhor, e que a ama, e que também cuida dela, e ela o respeita, e faz os outros o respeitarem. Então eu também tenho sempre que estar atenta. Meu marido sempre brinca, né, e no dia do aniversário do pastor, ele falou, diz o ditado que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E ela que dá sustento, ela é auxiliadora, ela foi retirada da costela, não foi nem de cima para ser superior e nem de baixo para ser tratada como inferior, mas foi para ser ajudadora, auxiliadora, assim como o nosso Deus é nosso auxílio. Ela é que ouve o pastor, que dá conselhos. Ela sempre diz que ela é avessa ao microfone, mas ela gosta de ouvir, ela gosta de aconselhar, ela gosta de falar a palavra de Deus depois de ouvir o outro. E é sempre esse o testemunho dela. Quem ouve, quem convive com ela, sabe que ela gosta de ouvir e ela se doa. E o nosso exemplo, assim como ela tem mostrado esse exemplo, tem que ser o mesmo. Nós somos auxiliadoras, nós não estamos no nosso lar, ao lado do nosso marido, para rebaixá-lo, mas para ser suporte, para ser auxílio, para ter uma palavra de sabedoria, para respeitar e fazê-lo respeitado. Portanto, tomar cuidado com aquilo que a gente fala do nosso marido por aí, né? Às vezes uma brincadeira, uma fala que não condiz muito, isso também deve fazer com que nós estejamos atentas, porque o nosso marido merece respeito, tanto nosso quanto do próximo. A mãe, essa mulher que é mãe, aqui na palavra diz que ela é uma mãe que o filho a elogia, porque ela trata com amor, ela cuida dos afazeres domésticos com responsabilidade, com carinho, não com murmuração, mas de cada detalhe, desde o amanhecer até o entardecer, ela está ali dando ordens às servas, cuidando da parte financeira. A mulher também precisa cuidar da parte financeira, né? Fazer da farinha virar um bolo, fazer a farinha e a água e o sal e o fermento virar um pão, multiplicar dentro do lar, abençoar. Eu já ouvi a irmã Débora dizendo, abençoar a despensa, orar pela sua despensa, por tudo aquilo que entra na sua casa. Isso também é ser virtuosa, é nos mínimos detalhes que a palavra nos mostra como nós devemos proceder. E ela dá bom testemunho, e os seus também dão testemunho, bom testemunho dela. Mas como é então ser essa... O que eu faço? Como eu faço para ser realmente essa mulher virtuosa, tão cheia de características positivas, que diante das adversidades não esmorece, que não desanima, que busca força no Deus que é verdadeiro, que é fiel? Onde? Como eu posso fazer isso? Nós só conseguimos ser essa mulher descrita aqui em Provérbios 31, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Nós não conseguimos ser boas mães, boas esposas, boas amigas, boas profissionais sozinhas. Nós tentamos, cansamos, fatigamos, e na maioria das vezes nós não conseguimos. Nós só conseguimos ser essa mulher virtuosa na dependência do Espírito Santo de Deus. Na dependência do fruto que o Espírito Santo produz em nós. Nós não temos nem autocontrole sozinhos. Porque um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nem o domínio próprio a gente consegue ter sozinho. Nós não conseguimos rejeitar o pecado sozinhos. Então nós precisamos depender desse Espírito Santo maravilhoso para nos encher de graça e de virtude e nos conduzir para uma boa conduta. Amém? Um dos tópicos que eu separei, né, pensando aqui, para a gente ser revestido dessa força, nós precisamos estar em plena comunhão com Deus.
E um dos meios é a oração. Nós só conseguimos ser revestidas de força por meio da oração. E é aquela oração que está descrita em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após fechar a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E Deus sempre há de nos recompensar, seja na oração, seja na gratidão, seja na sua oferta. Deus é um Deus maravilhoso, que é cheio de graça e que tem bênçãos sem medida para derramar sobre os teus servos. A palavra nos diz que Ana vivia em profunda tristeza e sofrimento, porque ela não conseguia dar à luz a um filho, a Eucana. E ainda por cima tinha a Penina, que ficava cutucando ela sem parar, né? Olha, eu tenho tantos filhos, você nenhum. E espezinhava e tirava sarro da Ana. E Ana chorava. Sempre que ela subia junto com Eucana para fazer o sacrifício, ela recebia uma oferta de Eucana, todo o amor, mas ela não era feliz. Faltava algo da vida de Ana. E ela fazia o quê? Chorava. Mas chorava aos pés do Senhor. Foi dentro do templo que ela chorou e o sacerdote viu. Até no primeiro momento achou que ela estava embriagada, mas reconheceu diante da palavra dela que ela estava buscando uma bênção e se derramando aos pés do Senhor. Se você tem algo que você precisa, a palavra de Deus nos mostra que murmurar não resolve. O que resolve, o que abre as portas do céu é a oração. Então, a nossa chave é a oração. Ela é o caminho para que nós possamos ter virtude, porque se nós estamos fracos, desanimados, cansados, exaustos, nós temos que orar aos pés do Senhor. E o Deus que trocou as vestes de tristeza, de sofrimento, de humilhação, de vergonha, de esterilidade de Ana, é o Deus que está aqui hoje, e que Ele quer trocar essa veste de tristeza que você tem carregado por veste de alegria, por vestes que vão dar glória ao nome dEle. O Deus é o nosso Deus que tem prazer em abençoar, porque o nome dEle é glorificado pelas bênçãos também que Ele derrama sobre as nossas vidas. Amém? A Bíblia também nos recomenda que para nos revestirmos de força, nós temos que estar ligados à palavra do Senhor. Não tem como nós passarmos os dias sem nos alimentarmos fisicamente. Tem? Algum período você aguenta, mas logo o seu corpo desfalece. E tudo para. Não é, doutora? Como diz o pastor. Logo a gente vai sentir falta da comida. Na vida espiritual, a mesma coisa. Se você parar de se alimentar da palavra, você também vai desfalecer e uma hora seu corpo, sua vida espiritual vai parar. E você não vai ter forças. Então, para você revestir de força, você precisa ter a palavra de Deus, que a Bíblia nos diz que é alimento, que é alicerce, que é nutrição, que nos purifica, que nos santifica. A palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra onde nós devemos andar, como nós devemos andar e em que direção nós devemos ir. Amém? É outro ponto de revestimento de força. Oração, palavra e intimidade. Se você quer vencer nas lutas diárias, se você quer realmente se tornar virtuoso e virtuosa, você tem que ter intimidade com o Pai. Nós temos o exemplo de Marta e Maria. Marta se deixou levar pelas tribulações, pelos afazeres, pelo dia a dia que consumia todo mundo, não é?
A gente acorda cedo, seja em casa, seja no trabalho. Quem trabalha ainda tem o trabalho e a casa, mas acorda de manhã pensando no que tem que fazer e trabalhando, e chega à noite, tem gente que nem dorme pensando no que tem para fazer. E a gente nunca vence se a gente ficar só pensando. E aí, como a Thalise sempre diz, a gente acaba achando um abacaxi mental, né, Thalise? Porque a gente vai ter problemas emocionais, mentais, estresse, ansiedade, que é o que tem acontecido aí no mundo, e a gente não vai estar obedecendo a palavra, né? A gente precisa, primeiramente, ter intimidade com o Senhor. Maria, ao invés de fazer como Marta, que se envolveu com as coisas do dia a dia, decidiu estar aos pés do Senhor, ouvi-lo, aprender com Ele, falar com Ele. E a Marta, não contente, ainda reclamou. Maria, como assim? Eu aqui cheia de coisa para fazer, janta para os convidados e você aí parada? Jesus, e aí? E ele diz o quê? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Amém? Que nós possamos ter conhecimento, sabedoria, inteligência para escolher a melhor parte. Que nós possamos deixar a desculpa de lado. Eu não tenho tempo. O tempo você tem. 24 horas todo dia, todos nós temos enquanto estivermos vivos. Nós temos que ter prioridade. Qual é a sua prioridade? É acordar e já ir trabalhar para ganhar o seu dinheiro e ajuntar aqui na terra? E o dia de amanhã? Louco, diz a Bíblia, né? Aquele que só ajunta, que corre atrás do dia a dia, sem pensar em Deus, nem um momento. Quantas vezes passa o dia e nem um versículo? Malemar uma oração de agradecimento para o café, para o almoço. Com a família, não dá tempo, eu não me encontro com eles. Então, também há um momento de reflexão. Essa intimidade com Deus, primeiro começa comigo, com você em particular, e depois se estende com todos do seu lar. Nós temos aprendido que tem que ser uma extensão. Quem trabalha aí com a oficina da família, meu marido dá aula lá, não tem como eu escapar, né? O homem ao máximo diz o quê? O homem é o sacerdote do lar. O homem é responsável por falar a palavra, por orar. A mulher por sustentar a casa também em oração. Ensinar o filho no caminho que deve andar. Ficar de olho nas coisas que eles têm visto. Nós temos que ficar atentos. Quais são os amigos dos filhos? O que eles têm visto na TV, no celular? Isso é nosso papel, pai e mãe. Não é da escola bíblica dominical somente. É do pai e da mãe. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E isso também faz parte quando a gente pensa em ser virtuoso e em ser virtuosa. Isso passa pela oração, pela palavra e pela intimidade com Deus. Né? Quanto mais intimidade, quanto mais contato com o Espírito Santo, mais transformação, mais mudança de vida nós vamos ter. Amém? E para que tudo isso? Para que eu pensar em ser virtuosa? Por que eu tenho que ser virtuosa? E qual é a influência dessa mulher virtuosa? Existe uma influência. Você pega um pouquinho de quem está do seu lado, passa um pouquinho de você para quem está do seu lado, é uma troca. Há uma reciprocidade. Ninguém passa ileso. Todo mundo que passa pela nossa vida, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Ou eu me deixo influenciar mais por alguém que está perto de mim, ou eu consigo influenciar mais, mas existe uma troca. Né? E eu tenho que saber com quem, e por quê, e quando eu estou, e como eu vou fazer essa influência acontecer. E como eu vou deixar essa influência acontecer. Então, como mulher virtuosa, qual é a nossa influência? A nossa influência, ela perpassa pelo nosso lar, pela sociedade na qual nós estamos inseridos e na igreja na qual nós congregamos.
Não tem como você não deixar a sua marca. E seja ela boa, digna, repleta de virtudes, ou com defeitos, com mazelas, com pecado. Então, qual é a influência dessa mulher virtuosa? No lar. Como nós dissemos, no lar, você é o primeiro sacerdote do seu filho, o pai. É ele que vai ensinar a palavra, e deveria ser assim, né? Ensinar a palavra, orar em casa. Mas como? Eu vou fazer um culto todo dia lá em casa, de 1 hora? Não, não precisa. Não precisa ser 1 hora. Imagina a revolução na casa de cada um aqui. Se o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia e as crianças pegarem uma Bíblia, ler um versículo, se quiser cantar um hino e fazer uma oração, em 10 minutos no celular. Você imagina essa revolução? O que Deus pode fazer quando a gente abre o nosso coração e pede para Ele mudar a nossa vida de verdade? Deus pode mudar, eu creio. Você crê? Eu creio. E isso é algo que começa pequeno. Mateus sempre brincava lá na hora que ele falou, olha, eu comecei a ler um salmo com a Thalise. Pode, Mateus? Vou contar. Comecei a ler um salmo com a Thalise no café da manhã. Porque às vezes não encontra no almoço, tem outros compromissos no final da tarde. O Danilo, sabe o que eu faço? Eu pego um versículo e coloco na capinha do meu celular, na tela do meu computador. E aí eu fico meditando naquele versículo o dia todo, depois que eu falei com a minha família sobre ele, ou até chegar o momento de eu falar com a minha família sobre esse versículo. E a palavra, ela vai alimentando, vai nutrindo, vai fortalecendo os laços, vai quebrando as barreiras. Imagina uma oração, uma leitura de um versículo, uma meditação e uma música dentro do seu lar, clamando para que o Espírito Santo renove, multiplique as bênçãos lá, transforme os corações. Amém? Vamos tirar como um propósito, vamos sair daqui hoje e não deixar nada deste mundo atrapalhar a nossa vida em família, e em oração, em santificação, em clamar o Deus da nossa vida dentro do nosso lar. Quem vai comigo? Amém? Vamos ver, eu creio. No dia o pastor falou, eu creio que Deus pode transformar, e não precisa muita coisa. A pastora sempre diz, é um passo de cada vez. Hoje eu dou um passo, e amanhã eu dou outro passo, e depois eu dou outro passo, e é um degrau de cada vez. E quando a gente menos esperar, Jesus está voltando e chamando o meu nome e o seu nome, amém? Glória a Jesus. Além disso, além de você ensinar o menino no caminho que deve andar, dentro do seu lar, o seu marido vai olhar para você e vai falar, olha, existem muitas mulheres virtuosas, mas nenhuma supera você. Você é virtuosa, você é amorosa, você não é rixosa, você não fica murmurando. Difícil, né? O dia a dia às vezes atrapalha, o estresse, a mulher toda emocional, os dias que às vezes acabam sendo atribulados e a gente acaba descontando no outro. Mas é essa a nossa esperança, que o nosso Deus pode transformar a nossa vida, e pode mudar a nossa casa, mudar a nossa família, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Além de transformar o lar, de influenciar o lar, essa mulher, ela influencia a sociedade. A amiga que não sabe o que fazer com o marido, vem perto dela e pede um conselho, e ela tem um bom conselho para dar. A amiga que não sabe o que fazer com o filho, com a filha, olha para essa mulher virtuosa e ela tem um conselho para dar. Essa mulher está sofrendo com alguma enfermidade e ela abre a palavra e mostra o Jesus que cura, que salva e que liberta. Essa é a mulher virtuosa que transforma o lugar em que ela está inserida. E para quase finalizar, porque sou eu, né? Nós temos uma mulher virtuosa que influencia e transforma a igreja. Nós temos que transformar a igreja na qual Deus tem nos dado.
Muitas vezes a gente para conversar. Ai, mas naquele tempo. Ai, mas não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem oração, não tem... E eu? E a minha parte? E ao invés de eu ficar chamando a minha amiga para falar uma palavra que não traz edificação, e se eu chamasse a minha amiga para orar? E se eu convidasse o irmão para ir na minha casa, tomar um café, e antes de tomar esse café, eu convidar ele para cantar um hino, para orar junto ao Senhor? Você acha que mudaria a tua igreja? Muda a sua igreja, comece com você. A palavra diz que eu e você somos a igreja. Isso aqui é só parede. Isso aqui só é igreja quando o templo do Espírito Santo, que sou eu e sou você, estamos aqui. E se nós estamos aqui, Deus fala conosco. A palavra nos diz que onde estiver reunidos 2 ou 3, ali eu estarei. Lá na sua casa Deus também pode falar. E se Ele falar lá na sua casa, Ele vai falar aqui dentro. E essa igreja vai ser cheia do Espírito Santo, como o pastor tem pregado. O dom do Espírito Santo, todos eles vão ser derramados nesta casa. A mulher é virtuosa. Enquanto você está aqui, muitas prepararam palavra, presente, crianças que ficam ali, que as mulheres cuidam. Quantas mulheres têm cuidado das crianças hoje? Você pode ser instrumento, você pode se dispor. Ao invés de reclamar, coloque o seu nome. Seja diferente, faça a diferença na sua igreja. Nós temos café da manhã na escola bíblica. Tenho certeza que se alguém quiser ajudar, nós temos vaga. Há vagas para você ser útil na obra do Senhor. Há vagas para você fazer a diferença e fazer a influência numa igreja que louva e adora o Senhor. Amém? Essa mulher virtuosa, ela muda, ela faz história, ela muda o lugar em que ela estiver. Como? Na dependência do Espírito Santo. Nada disso que eu falei aqui a gente consegue sozinho. Mas se a gente colocar como propósito, como prioridade, nós conseguimos. Porque o Senhor é aquele que nos dá força, que nos faz guerrear essa guerra espiritual e nos dá a vitória. A palavra do começo ao fim, ela vem revelar a vitória que o Senhor tem preparado para nós. Essa mulher virtuosa, ela está aqui, descrita na palavra do Senhor. E nós temos vários exemplos, alguns deles eu falei. E eu queria meditar com você, na sua vida agora, na minha vida agora. Eu já vou encerrar, tá, Débora? Deus conhece as nossas fraquezas, sejam homens, sejam mulheres. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe como é dentro da sua mente, como é dentro da sua casa, como é dentro do seu trabalho, sem ninguém falar nada. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe de tudo, antes mesmo de você nascer. Esse Deus maravilhoso, que nos dá a honra de estarmos aqui hoje, Ele está aqui. E Ele nos dá a graça, o privilégio de nós termos contato direto com Ele. E essas vestes, que na maioria das vezes a gente carrega triste, calado, cansado, exausto, sofrido, marcado por um passado que muitas vezes fica na nossa mente. Essas vestes de tristeza, o nosso Deus está aqui hoje, amém? Ele está aqui hoje e Ele quer trocar todas essas vestes por vestes de alegria, vestes de força, vestes de bênção, vestes que vão glorificar o nome dEle, que vão fazer homens e mulheres virtuosos e virtuosas nessa noite. Você crê nisso? Levanta do seu lugar então junto comigo. Vamos orar a esse Deus vivo, verdadeiro, fiel, maravilhoso. Abre a sua boca, glorifica esse Deus maravilhoso.
Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Abre a sua boca nesta hora. Espírito Santo maravilhoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, troca as nossas vestes, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, todo pecado de omissão dentro da nossa casa, Pai, por não orar com a nossa família, não louvar o Teu nome, Senhor. Oh Deus querido, nos faz virtuosos, virtuosas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, derrama da Tua unção, da Tua graça sobre nós. Troca, Senhor, as nossas vestes. Oh Deus querido, em nome de Jesus, continua falando conosco. Não deixa, Pai, essa palavra sair do nosso coração e da nossa mente. Oh Deus, o compromisso que nós firmamos, Senhor, aqui, de fazer a nossa vida ser diferente, Deus, dentro da nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada um nesta noite. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém, Senhor.